Oi gente, tudo bem com vocês? Bom sábado a todos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre por onde começar a leitura bíblica e como começar a leitura bíblica. Eu sempre falo para as pessoas lerem pelo menos uma vez na vida a Bíblia inteira, né? Ela é inteirinha. E tem bastante gente que tem dúvida de como começar, por onde começar. Aí é bem comum algumas pessoas falarem para começar ali a ler a Bíblia a partir do livro dos Apóstolos, para conhecer a passagem do Messias aqui na Terra. Então, se você está sentindo no teu coração que você tem que ler essa parte porque você quer conhecer a passagem de Jesus aqui na Terra antes mesmo de começar a leitura lá em Gênesis, porque até de Gênesis até chegar na parte do Messias, demora, é uma leitura bem longa. E se está no teu coração que você quer ler aquela parte ali para conhecer mais do Messias, leia, porque também é Deus tocando no seu coração para que você conheça o Filho dele. Então leia aquelas partes, tire suas curiosidades e aí depois não deixe de ler, fazer a leitura completa de Gênesis até Apocalipse. Bom, então aí vamos supor, você chegou aqui em Gênesis e vai começar a sua leitura em Gênesis. Eu vou ler aqui um pedaço com vocês para vocês verem como é fácil a leitura. Se você é uma pessoa que sabe ler, você vai conseguir ler a Bíblia. Toda pessoa, qualquer pessoa alfabetizada consegue ler a Bíblia, tá bom? E se você não é uma pessoa que foi alfabetizada, mas consegue se comunicar, falar, entender o que as pessoas falam, você pode pedir para alguém ler a Bíblia para você, ou você pode usar um aplicativo que lê a Bíblia para você. Então, você acha que o Deus Todo-Poderoso não tem filhos aqui na Terra, por exemplo, que não sabem ler? Tem. Então, mas a leitura bíblica, ela é de entendimento de todas as pessoas. Muitas vezes, líderes religiosos, eles fazem as pessoas ficarem com medo, eles desencorajam as pessoas de ler a Bíblia, porque falam que é um livro muito difícil, é uma leitura muito cheia de enigmas. E, por exemplo, eles colocam na cabeça das pessoas que o que você está lendo não é o que você está lendo. Sempre o que você está lendo significa outra coisa. Então você fala, poxa vida, se tudo que eu tô lendo não significa o que eu tô lendo, significa outra coisa, como que eu vou entender a Bíblia? Mas não é bem assim. A Bíblia ela é muito simples. A Bíblia ela foi escrita para nós. Deus deixou as palavras dele para que todo mundo conseguisse entender. E não é difícil, tanto é que eu vou ler aqui um pouco com vocês e a gente vai ver que todas as palavras que estão escritas aqui são de entendimento do dia a dia, são de entendimento de todo mundo. E se tem alguma palavra que você fala, não sei o que isso quer dizer, dicionário. Foi assim que eu comecei a ler a Bíblia. Algumas palavras eu não conhecia o significado e eu ia procurar no dicionário. Então acaba se tornando algo simples. A Bíblia, ela é uma leitura e ela é um estudo extenso, mas ela não é impossível de entender. Todas as pessoas entendem a Bíblia tranquilamente, porque o que está escrito aqui é. Então, se a gente tomar isso como partido, a gente consegue ler a Bíblia e entender as coisas que estão aqui, são histórias. Então vamos começar, eu vou ler aqui um pouquinho com vocês para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã, um dia. Até aqui, a gente conhece todas as palavras. E quanto mais a gente vai lendo, mais Deus vai se revelando, porque a gente consegue se aproximar de Deus através da palavra que Ele deixou para nós. Deus disse, haja um domo no meio da água, que separe a água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou o domo de céu. Assim houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus disse,
que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar e que a terra seca apareça. E assim aconteceu. Deus chamou a terra seca terra, e a reunião de água ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Beleza, né? Até aqui tudo bem. Algumas coisas pode ser que você tenha dúvidas, e isso é ótimo, porque a dúvida que vai fazendo a gente querer saber mais, é isso que faz a gente querer ter sede de ler a palavra. Continuando. Deus disse que a terra produza relva, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cada uma produzindo o próprio tipo de fruto com sementes sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, plantas, cada uma produzindo o próprio tipo de semente, e árvores que produzem o próprio tipo de fruto com sementes. E Deus viu que isso era bom. Assim, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus disse: haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para as estações, dias e anos, e que eles sejam luzes no domo do céu para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite, e as estrelas. Deus as colocou no domo do céu para darem luz à terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Assim houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, olha que legal, e isso aqui eu quero fazer um comentário nesse versículo 14 sobre a criação do sol e da lua, que aqui na minha Bíblia, por ser aquela Bíblia judaica completa, que tem os termos em hebraico, eles, no hebraico, né, a língua original que foi escrito o Velho Testamento, e eu aprendi isso esses dias numa das minhas aulas de hebraico, meu professor falou isso, eu achei muito legal, e agora eu tô confirmando aqui, ó. O meu professor falou que no hebraico bíblico, aqui em Gênesis, eles não chamam em hebraico o sol de sol e a lua de lua, eles chamam de luzes, luz maior e luz menor, e você pode ver que está escrito dessa forma aqui na Bíblia, que tem os termos em hebraico. Então é muito interessante, porque quando a Bíblia foi escrita, eles chamaram o sol e lua de luzes, e não de sol e lua. Então isso é muito interessante. E você pode notar que a luz grande e a luz menor, a luz pequena, no caso o sol e a lua, foram criados no quarto dia, entendeu? Então, cada dia ele foi criando uma coisa. Somente no quarto dia ele criou o sol e a lua, e ali sim começou a contar o tempo. Bom, então vocês viram que é possível de ler a Bíblia. Basta saber ler. Então, agora, se a Bíblia fosse em hebraico, né? Se ninguém tivesse traduzido a Bíblia e tivesse em hebraico até hoje, aí tudo bem, ó, eu não consigo ler a Bíblia porque ela tá em hebraico. Para conseguir ler em hebraico, eu tenho que passar pelo processo de alfabetização. Então até dá para entender, mas a Bíblia não tá em hebraico mais. Ela já tá traduzida para o português, para o inglês, para todas as línguas. Então é possível de qualquer pessoa ler a Bíblia. E enquanto mais você lê, mais isso vai clareando a sua cabeça, mais vai caindo uma ficha aqui, vai caindo uma ficha ali, e você vai descobrindo e vai se aproximando da verdade, porque a verdade está toda na Bíblia. A Bíblia, eu falo que ela é o único livro que eu acredito ser verdade. E todas as respostas para as coisas da nossa vida, elas estão aqui. Então a leitura bíblica é importante, porque ela faz você ter um conhecimento muito grande de resolução de problemas na sua vida, de como a sua conduta deve ser, como você deve agir. E, inclusive, o Maurício, do canal Maurício Zimmermann, esses dias ele fez um react de um vídeo meu que ficou muito bacana. E eu tava vendo um outro vídeo dele sobre aquela cantora gospel que cantou essa música esses dias da Ilha de Marajó, que teve uma repercussão enorme pelas coisas que ela fala na música. E aí o Maurício Zimmermann, ele fez um react do vídeo dela, e nesse vídeo ele falou uma coisa muito interessante, que como ela não ganhou lá o concurso do cantor gospel,
E ele fala, né, que o sistema venceu, porque a música dela não é uma música de emoção, né? É uma música de confrontar, de bater ali com a realidade. E ele fala uma coisa muito interessante, que a Bíblia, ela não é para você se emocionar, ela é um livro para te confrontar, para você se questionar e para você questionar as coisas, porque na Bíblia tem tantas verdades e a gente está imerso num mundo de tanta mentira que às vezes a Bíblia parece um livro maluco. Só que não é, a Bíblia é a verdade e todas as outras coisas que foram impostas como certa, na verdade são as mentiras. E a gente está imerso num mundo cheio de mentira, acreditando em mentiras pela nossa vida toda, e quando a gente vai ler a Bíblia, o que acontece? Descrédito. A Bíblia não passa de um livro antigo, desatualizado, que tem um monte de informação errada. É isso que a gente pensa da Bíblia. Aí a gente começa a ler a Bíblia e vê que a Bíblia faz muito mais sentido do que as coisas que a gente escuta por aí. Então, hoje em dia, eu tenho a Bíblia como o meu norte para tudo, para as coisas do mundo, para as coisas da vida e parte espiritual, tudo mesmo. Então, a leitura bíblica, assim, ela realmente abre a sua cabeça, sabe? E, óbvio, também aproxima do Criador, porque é isso que o Criador quer e tudo que Ele quer de você está na Bíblia. Então, se você quer saber o que o Pai quer de você, leia a Bíblia, porque lá você vai encontrar as respostas. E aí você pode começar a ter essa proximidade com Deus, ter esse relacionamento com Deus que você quer ter, mas não sabe por onde começar. Aí, outro porém, né? Tem pessoas que falam, mas por que o Velho Testamento é tão importante, né? O Velho Testamento não é importante mais, agora o que é bom é só o Novo. Então, tem gente que nem lê mais o Velho Testamento, começa lendo só a partir do Novo, porque fala que o Velho Testamento não conta. Mas ele conta sim, sabe? Eu vou dar 2 exemplos aqui de por que ele conta. As mulheres a terem bebê, a fazer o parto. Tem o parto com dor ou sem dor. E a dor do parto, ela veio por quê? Por causa do pecado de Eva, certo? Talvez tenha uma abençoada aí, muito sortuda, que não tenha dor a ter um bebê, mas normalmente o processo do parto, que é uma cirurgia que acontece no corpo da mulher naturalmente, ela dói, ela causa muita dor, são horas ali de processo de trabalho de parto até a criança nascer, e isso gera dor, e essa dor vem porque Eva desobedeceu o Criador. Então, e a Eva aconteceu em que época da Bíblia? Velho Testamento, e as mulheres têm dor para parir até hoje. Então, se o Velho Testamento não conta, por que as mulheres têm dor ao parir? E outra coisa, por que a gente comemora a Páscoa? Né? O mundo inteiro comemora a Páscoa até os dias de hoje. A Páscoa está dizendo aonde na Bíblia? Lá em Levítico, no Velho Testamento, tem um versículo dizendo que a Páscoa deve ser comemorada todos os anos para sempre. E a Páscoa é comemorada todos os anos até os dias de hoje. E esse é uma ordem que o Criador deixou no Velho Testamento. Junto com a Páscoa tem mais outras 6 festas que devem ser comemoradas. Essas outras 6 festas foram completamente esquecidas pelo mundo comercial. Então a Páscoa é a única que é comemorada no calendário aí do sistema, do sistema do mundo que a gente está hoje, do calendário que a gente vive e tudo mais. A Páscoa é a única, as outras foram esquecidas, e daí no lugar dessas outras festas comemoram-se outras coisas, outros feriados, outras celebrações. Mas a Páscoa se manteve na tradição da humanidade. Mas se você for ver, tem mais festas lá para comemorar que também falam para ser comemoradas para sempre. Mas isso são coisas que estão no Velho Testamento. A Páscoa está lá no Velho Testamento também. Então, se o Velho Testamento não vale, por que é comemorada a Páscoa até hoje? E aí também tem esse porém, né? Por que a Páscoa é comemorada, as outras não? Então, são coisas que na leitura aí também vai caindo uma ficha aqui, uma ficha ali. Por isso a importância de ler a Bíblia. Me perguntaram aqui da onde que eu comprei essa Bíblia. Eu comprei pela internet. Se você digitar no Google Bíblia Judaica Completa, você acha essa Bíblia para vender, e é bom por causa dos termos em hebraico. Eu também estou estudando hebraico para tentar ir mais para a raiz, né, da tradução de algumas palavras. Inclusive, tem uma tradução de uma palavra que eu aprendi esses dias na minha aula de hebraico. Já conhecia isso de um vídeo que eu assisti da Carla Damasceno, que é uma youtuber que ensina muitas palavras em hebraico, explica muito bem.
e ela estava explicando sobre o significado da palavra arrependeu-se, que num versículo bíblico fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e um outro versículo fala que Deus não é homem para que se arrependa. Então a Bíblia entra em contradição aí nesses versículos e muita gente bate nessa tecla. E aí ela esclarece que a palavra em hebraico é vainahen, e eu aprendi esses dias esse versículo na minha aula de hebraico, e o professor de hebraico confirmou que essa palavra não significa se arrepender, significa algo do tipo, essa expressão assim, sabe? O Criador olhou lá o homem fazendo o mal e ele ficou assim desapontado, furioso, mas ele não se arrependeu, né? Até porque ele sabe de todas as coisas, e esse significado do se arrependeu, ele demonstra como se o Criador tivesse cometido um erro, o que não é, porque o Criador não erra, ele já sabe tudo que ele está fazendo, ele já sabe tudo que vai acontecer. Então, tem algumas palavras na Bíblia que fazem essa confusão. Então, quando a gente tenta ir para o significado dessa palavra na raiz, né, na linguagem que ela foi escrita, às vezes a gente acha as respostas que a gente precisa. Então, por isso, do meu estudo de hebraico. O hebraico é bem difícil de aprender, de entender. Eu ainda estou na parte de alfabetização, já consigo ler algumas palavras, mas traduzir ainda estou no processo, estou traduzindo ainda muito pouquinho, mas algumas coisas assim já estão desenrolando, né? E uma delas foi isso, que eu já tinha assistido esse vídeo e o professor confirmou na aula e foi muito bacana. E é isso, pessoal. Vou terminar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!